Perceber o mistério dos anjos é tocar a alma do céu. Como a misteriosa pirâmide de Gizé e sua enigmática esfinge, o anjo Raziel permanece em vigília em sua função de sagrado guardião do portal do tempo, postado à entrada do Salão dos Mistérios, o Salão da Maravilha Divina, que contém o registro efetivo da vontade eterna e da máxima sabedoria de Deus. A antiga tradição cabalística aponta Raziel como o anjo guardião da iluminação, que de pé sobre o Monte Horebe proclama os segredos dos homens a toda a humanidade e emite um raio iridescente repleto de amor e misericórdia. De fato, os raios fulgurantes de Raziel levam conhecimento a todos os seres, guiando o destino de cada alma ao longo de cada encarnação. Por isso, Deus atribuiu um papel muito especial ao anjo Raziel, ser agente das regiões secretas e guardião do conhecimento supremo da alma. Raziel traz consigo um grimório de sabedoria divina em um raio de luz violeta e o crisol da vida eterna, a bruxulear, em outro raio. O anjo Raziel é conhecido por dar a Adão o livro do conhecimento, depois que este e Eva haviam comido da árvore do Éden, o que deu causa à expulsão do casal. Outra tradição hebraica sugere que esse ato despertou grande aversão nos outros anjos, companheiros de Raziel, e eles tomaram o livro de Adão, atirando-o no oceano. O Todo-Poderoso, então, restituiu o livro encharcado a Adão, por intermédio do deus Netuno, sobre o qual falaremos mais adiante. Por seu ato, Raziel caiu nas boas graças de Javé, que colocou o anjo do lado esquerdo de sua presença. Com essas atribuições especiais, o anjo Raziel regia a congregação atlante dos Guardiões dos Mistérios, cujo templo era governado por um dos grandes sumos sacerdotes, Anubis, que era encarregado da glória da morte. A vida humana era vista como uma pequena parcela da existência cósmica, encarnada com o intuito de viver como pensamento manifestado em domínio planetário, constituído na forma de um contínuo de espaço-tempo, antes de retornar à natureza eterna da consciência, o reservatório universal da inteligência cósmica. O Templo dos Guardiões dos Mistérios era uma construção circular abobadada, com paredes internas brancas incrustadas de obsidianas, pedras da lua e cristais de quartzo. Esses poderosos cristais transformadores ficavam posicionados de modo a desenvolver e fortalecer os dons intuitivos e psíquicos dos que viviam no território da congregação e elevar os incríveis rituais realizados diariamente, em especial a cada lua cheia e lua nova, para ajudar na evolução dos dons espirituais de que eram dotados os habitantes dali. Esses rituais permitiam que todos concebessem a infinitude em si mesma. Néftis, a deusa da lua, era reverenciada na Atlântida, não apenas como uma luz na escuridão ameaçadora, que é a vida na Terra, mas também porque ela regia as águas do planeta e auxiliava na supercondutividade dos sentimentos. De fato, Néftis geralmente regia o trabalho dos sacerdotes e sacerdotisas do templo, que desempenharam um papel importante nas transições ocorridas durante a evolução da Atlântida, e sua atuação foi mais efetiva perto do fim daquele experimento cósmico. Esses santos e santas tinham um formidável dom da sabedoria oracular, vendo todas as coisas em um piscar de olhos, de modo que cada ser vivo estava nu diante deles. Perto do fim da Atlântida, profecia após profecia revelou o caráter do iminente cataclismo, e o sumo sacerdote Anubis, juntamente com o anjo Raziel, deu a um dos sacerdotes, chamado Noé,
informações que o ajudariam no projeto de construção de uma arca. Noé era um grande avatar e sabia como invocar o espírito dos elementos, o espírito das árvores e outros seres dos reinos elemental e vegetal. Esses espíritos estavam unidos a ele, e a maturidade de sua alma lhe dava poderes especiais de se comunicar com o mundo natural. Portanto, os espíritos realizavam certas funções ao comando de Noé. A história bíblica sobre as proezas de Noé atesta isso. Ela registra que Noé foi um dos patriarcas antediluvianos que viveu por centenas de anos, e a época do grande cataclismo. Levou boa parte da vida natural do grande continente, sobretudo da vida animal, a um grande navio que estava destinado a encontrar a liberdade de um novo mundo. Esse novo mundo prometia ser isento das principais dificuldades enfrentadas pela Atlântida durante seus tempos finais. Uma era que testemunhou o abuso do poder político, uma engenharia genética que corrompeu o DNA de 12 hélices da forma humana. Sacerdotes que abusaram do poder do grande Tuaoi, mediante o uso de seus dons psíquicos e uma negatividade coletiva, que abriu uma fenda nas camadas sutis da matriz planetária. Isso foi tão nocivo que serviu para criar uma distorção das 12 leis originais do universo. Quando os violentos terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas enfim cessaram, Noé levou sua carga sagrada para uma arca que hoje conhecemos como Mesopotâmia. Então, os sacerdotes de Anubis conduziram os membros da Congregação dos Guardiões dos Mistérios para 2 dos mais poderosos centros energéticos da Terra, o Monte Kailash, no Tibete, e as regiões setentrionais do Egito, lugares onde muitos dos antigos registros da Atlântida ainda são mantidos em esconderijos mágicos. Agora, esses mistérios estão, aos poucos, penetrando a consciência dos seres humanos. Neste momento de grande mudança em que ocorre a precessão do equinócio. Ao trazermos Raziel para a nossa vida por meio de louvores e pedidos afáveis, quando nos fazemos presentes à mágica sensibilidade desse anjo, também nós começamos a sentir o poder dos mistérios permeando nosso ser. Eles dão entusiasmo à nossa vida, propiciando sensibilidade extrasensorial e a revitalização de nossos dons psíquicos. Assim, telepatia, visão remota, percepção das formas elementais de vida, observação dos contornos aéreos e terrestres, criados pelas linhas de lei da matriz planetária, e consciência do caráter conjugado do contínuo de espaço-tempo. Tudo isso começa a acontecer. Talvez você já tenha notado a sondagem que sua consciência faz ao observar processos mágicos como sincronicidade e fenômenos psíquicos. Um dos mais comuns é o súbito aparecimento de penas no seu caminho, pois muitos de nossos irmãos e irmãs veem os anjos como seres humanos munidos de asas. Com toda simplicidade, o terreno espiritual para além daquele que você percebe como material se expandirá, ampliando os panoramas de sua consciência, e a profundidade do espaço exterior ultrapassará a perspectiva que você tem dele, pois passará a ser visto como real e de uma posição de certeza indubitável. Essa visão melhorada permitirá que você perceba seus dons divinos pulsando em cada instante de sua vida, despertando aquela parte mais profunda de sua alma, que desvela a própria natureza de seu espírito e o campo de criação que você vê fora, o grande reino da infinitude. Esse é o lugar de grandes aventuras, onde Raziel nos conecta a um canal de eternidade que leva a nossa alma a um julgamento sublime, o bálsamo da cura que conhecemos como o amor que tudo abrange. Essa presença nunca enfraquece. Fomos nós que nos distraímos pelos anos e anos em que nos ocupamos do que é denso.
onde os paradigmas da intelectualização e comercialização suplantam o preternatural. Raziel nos leva ao núcleo de nossa alma, e o visionário poeta William Blake nos faz recordar que, para ver um mundo em um grão de areia e um céu em uma flor silvestre, segura o infinito na palma da mão e retém a eternidade em uma hora. Quando era criança, Raziel foi uma presença constante em minha vida, sobretudo durante minha introdução ao cristianismo na igreja de St. James, Piccadilly, Londres. Essa igreja abriga uma força espiritual muito rara, produzida pela união de geometria sagrada, arquitetura geomântica, convergências de linhas de lei e um curso d'água sagrado. Esse era o templo do som que Christopher Wren mais amava. Ele foi construído em 1684, após o grande incêndio londrino de 1666, quando Wren foi contratado para reconstruir grande parte da cidade. Sobre essa igreja, Wren comentou que era minha câmara acústica favorita, depois de São Paulo. Muitas pessoas famosas foram batizadas na pia de mármore da igreja St. James, dentre elas William Blake, poeta e visionário, e ainda muito pequeno, eu vi sua presença ali, de modo que, ao atingir uma idade que me permitia compreensão, li avidamente suas obras e com muito carinho. Estudei suas belas ilustrações e pinturas. As conotações da instrutiva criatividade de Blake e os mistérios de Raziel unem-se em uma parcela considerável da produção criativa do poeta, na qual seus profundos ensinamentos sobre a vida estão repletos de observações do mundo sobrenatural. Blake viveu durante a era que hoje conhecemos como período romântico, quando a industrialização começava a conspurcar a beleza do mundo natural, que sempre fora visto como um reflexo do sopro e do Espírito de Deus. As linhas de Blake a seguir ilustram isso. Somos levados a crer em uma mentira, quando não vemos pelo olhar, que nasceu em uma noite para perecer em uma noite, quando a alma dormia em raios de luz. Ao passo que, se pudermos ao menos nos ater firmemente à convicção de que aquele que duvida do que vê jamais acreditará, faça o que fizer. Se o sol e a lua duvidassem, haveriam logo de apagar-se. Creio que hoje estamos recobrando fascínio pela natureza da presença de Raziel. Esse anjo maravilhoso acaba com todas as dúvidas, pois Raziel é enlevado pela própria fonte da criação de Deus e nos pede para prometermos que toda experiência venha da crença nos mistérios sagrados. Isso assegura a consciência de Deus em nosso íntimo, pois Raziel guarda a câmara secreta de nosso coração, sabendo que, quando escolhemos mergulhar na magia da vida, os véus da ilusão se abrem e o que é revelado desafia a mente racional. Afinal, passamos a ver a vida verdadeiramente como uma força infinita. Então, a experiência da vida se funde ao conhecimento do além-vida, e a intuição se transforma em consciência. A partir daí, Raziel nos conduz aos salões da verdade, governados por Maat, a deusa da verdade, e Anubis, o deus do além-vida. Faça-se as perguntas a seguir e as respostas indicarão se a natureza da energia de Raziel transita plenamente por sua vida. Quando você rogar por Raziel, a força desse anjo resplandecente logo o ajudará a transformar sua vida. 1. Estou aberto a acreditar na magia e no mistério da criação. 2. Sou capaz de perceber a profundidade de minha intuição. 3. Minha alma, ou eu superior, guia minha vida cotidiana. 4. Estou respeitando e celebrando os ciclos da natureza que determinam a vida do planeta e do cosmos. 5.
Tenho consciência dos frutos de minha própria percepção mágica? 6. Com que frequência eu medito e levo em consideração o poder da interiorização? 7. Em que ocasiões eu trago uma percepção do infinito para meu dia a dia? 8. Consigo usar minha intuição para me aprofundar na compreensão da natureza humana e dos mistérios da vida? 9. Minha vida é guiada pela fé na bondade, na verdade e na sabedoria? 10. Minha consciência deseja servir meus irmãos e irmãs? 11. Minha mente está aberta à possibilidade de uma reestruturação completa de minha realidade? 12. Cuido de criar diariamente um equilíbrio entre minha mente racional e a minha mente intuitiva? Einstein disse: a mente intuitiva é uma dádiva sagrada, a mente racional uma serva fiel. Criamos uma sociedade que honra a serva e se esqueceu da dádiva. E apesar disso, se pudermos nos abrir à convicção essencial de que Raziel está presente em nossa vida para nos ajudar a equilibrar o interior e o exterior, tal como o sumo sacerdote Anubis ensinava, a união entre os aspectos consciente e inconsciente da vida humana, passamos a uma compreensão mais ampla de nosso amor, da nossa inteligência espiritual e do caminho que nossa alma deseja que trilhemos a fim de otimizar nossa energia criativa para a criação de um paraíso repleto de oportunidades extraordinárias.